Olá, sou o Zé Martins Filho, pediatra, e você está no meu canal Família, Amor e Cuidado, em que eu falo de criança, de puericultura, desenvolvimento infantil, das relações pai, mãe, família e também de doenças que acometem também os adultos jovens e que as crianças podem estar envolvidas. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito frequente no consultório de pediatria. Você já percebeu que a febre é um sintoma muito comum em crianças, né? Os pediatras veem febre praticamente todos os dias. E interessante é que as pessoas confundem. Febre não é uma doença. Febre é um sinal. A gente não chama de sintoma, porque sintoma é aquilo que você sente e conta para o médico. A gente não, eu sinto febre, mas eu dou um sinal de temperatura alta que o médico mede. E a febre é apenas um sinal de que alguma coisa precisa ser investigada, que pode estar associada a muitas variáveis, muitas. Todo mundo acha que febre é um sintoma ou um sinal de infecção. Às vezes não é. Às vezes é de desidratação, às vezes é de hiperaquecimento, às vezes é de um lugar super abafado, às vezes é de exercício físico intenso. Se você sair correndo e tomar a temperatura depois de meia hora de corrida, você vai estar com 38 graus, porque o teu metabolismo acelerou tanto que a temperatura sobe. Uma criança também, se ela está agitada, brincando no sol, ela pode ter temperatura elevada. Então, para medir a temperatura de uma criança, a primeira coisa é tranquilidade. Se possível até, se achar que está quente, um banhozinho de morno para frio, não água quente, mas morninho para frio, esperar um pouquinho e medir a temperatura na axila, esperando realmente no mínimo 1 minuto, 2 minutos do termômetro para medir. E qual é a temperatura normal de uma criança? Em média 36,5, essa é a média de temperatura. Dificilmente uma criança tem abaixo disso. Quando ela dorme e à noite fica muito tempo parada, o metabolismo cai muito, então a temperatura pode ir a 36, 36 e pouco. Abaixo de 36, 35 pode ser um dia muito frio, mas já é um sinal também importante. E claro, acima de 38 é o sinal de uma febre que tem que observar. E o mais importante em termos de febre para as crianças é o seguinte: como ela não é uma doença, mas é um sinal de muitas doenças, ela deve ser observada. E existe também uma grande discussão na literatura entre os pediatras, entre as famílias e os médicos, de que se vale a pena ficar dando antitérmico para uma criança que está com 37,5, ou se a gente deve esperar para observar a evolução disso, ver se tem outros sintomas associados, se tem alterações de pele, se tem tosse, se tem febre, se tem diarreia, se tem um vermelhão no corpo. E saber que, na imensa maioria das vezes em crianças pequenas, a febre ocorre, ela dura 36, 48 horas, às vezes 72 horas. Se só tem essa temperatura alta, observar. Porque provavelmente depois de 3, 4 dias, na grande maioria das vezes a febre cede e aparece um resfriado, aparece alguma coisa, às vezes não aparece nada. Ou aparece uma infecção, uma diarreia e tal. Qual é o sinal de que a febre precisa ser investigada? Principalmente quando ela dura mais de 3 dias e meio, 4, quando essa criança está abatida, largada, sem se alimentar bem, quando tem outros sintomas importantes, principalmente tosse, falta de ar, diarreia e dor. E vômito. Se aparece febre com esses sintomas, tem que ir ao médico. Se existe só uma temperatura elevada, é controlar. E aí vem a outra grande pergunta: dar ou não dar antitérmico? A gente sabe que a febre é um sinal que o organismo usa para defender. Essa febre significa aumento de leucócitos, glóbulos brancos circulando, significa uma tentativa de melhorar alguma infecção que chegou. E a gente só vai usar medicação e fazer alguma coisa para tentar resolver o problema se a febre é contínua, e aí sim, se não aparecer nenhum outro sintoma, tem que fazer até exames de laboratório e um exame físico cuidadoso. A imensa maioria de febres na primeira infância são vírus que pode dar uma faringite, pode dar uma otite, pode dar uma tosse, e cuidado, às vezes a grande maioria delas são causadas por vírus e não adianta dar antibiótico. O erro que às vezes ocorre, que as famílias estão acostumadas, no primeiro sinal de febre já dá um antibiótico que foi uma vez prescrito por alguém e a mãe fica repetindo. Não faça isso. Não use antibióticos a não ser com diagnóstico adequado feito pelo médico e às vezes até com exame de laboratório. Por isso que às vezes quando a gente não acha sinal nenhum e a febre está alta, ela está oportunando, a gente faz o quê? O exame de urina, um exame de sangue, além do exame de ouvido, o exame da garganta e a ausculta pulmonar para ter um diagnóstico para ver o que nós vamos fazer.
Febre não é uma doença, ela é um sinal de alguma doença ou de alguma coisa que está acontecendo no corpo dessa criança que precisa ser observada em seguida. Por isso, as crianças sempre na primeira infância têm muito mais tendência de ter febre e vão mais ao pediatra do que os adultos, ok? Qualquer dúvida, manda suas dúvidas para mim. Um grande abraço, sou o professor Zé Martins Filho, médico pediatra.